Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Eu gostava de dar aqui duas notas com algumas questões para a Sra. Ministra. Há pouco ouvimos a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva falar das suas grandes preocupações com os doentes oncológicos e, sobretudo, na área da cirurgia. Pois eu gostaria de ver a Sra. Deputada preocupada com aquilo que atrasa mais o tratamento dos doentes oncológicos, que é o acesso aos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, que é transversal a todo o país, incluindo aos grandes hospitais portugueses. E, portanto, nesta questão, que é uma questão que de facto nos preocupa e preocupa todos os médicos, eu gostava de saber se a Sra. Ministra tem algum plano nesta área dos meios complementares de diagnóstico, em que os grandes hospitais portugueses têm falhado redondamente. Em segundo lugar, gostava de, também, a propósito de uma afirmação da Sra. Deputada doutora Mariana Vieira da Silva, quando disse que os tempos máximos de resposta garantidos eram decisões clínicas. Pois, Sra. Deputada, quem define os tempos máximos de resposta garantidos não é a Ordem dos Médicos. Podia ser. Não, mas podia ser. Quer dizer, não disse isto, eu percebi isto. Então eu peço imensa desculpa, é que eu percebi há pouco que disse que eram decisões clínicas os tempos máximos de resposta garantidos. Ou seja, a definição das prioridades para tratar os doentes. Mas percebi mal, seguramente, mas está gravado. Mas se porventura disse isso, eu só quero dizer que é uma decisão política. Porque se fosse uma decisão exclusivamente técnica, seria do organismo competente. E, neste caso, dentro daquilo que é a organização que nós temos em Portugal, seria da própria Ordem dos Médicos e dos seus respectivos colégios de especialidade, o que de facto não acontece. Ainda assim, aquilo que eu quero deixar aqui também para a Sra. Ministra da Saúde é que, nesta questão dos tempos máximos de resposta garantidos, ouça de facto órgãos competentes nesta matéria, porque alguns dos tempos máximos de resposta garantidos podem estar desadequados ou para cima ou para baixo e de vez em quando é importante nós fazermos estas revisões também. Terceira intervenção, ainda tenho um minuto, ok? Tem a ver com a questão dos médicos e do SNS. Pois eu ouvi com muita atenção também as questões que foram sendo colocadas e há uma coisa que a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva disse em que tem toda a razão. É que nós, para resolvermos uma grande parte dos problemas que temos neste momento no SNS, nós precisamos, eu sei que sim, mas eu estou a fazer perguntas à Sra. Ministra, nós precisamos de ter recursos humanos. Precisamos ter médicos, precisamos ter enfermeiros, etc. Mas, na verdade, nós há uns anos atrás não tínhamos dificuldades em ter médicos. E não é preciso recuar demasiado tempo atrás. Mas a partir de determinada altura, ou seja, nos últimos 5 anos, começamos a ter falta de médicos. E começamos a ter falta de médicos porquê? Porque é que os médicos começaram a sair do SNS e ir para o setor privado ou emigrarem. O que é que aconteceu durante estes anos? A profissão médica, a profissão de enfermagem e as outras profissões da área da saúde foram suficientemente valorizadas? E a questão que eu lhe deixo, Sra. Ministra, ainda dentro desta perspectiva, é o que é que pensa fazer com as carreiras dos profissionais de saúde de uma forma geral. Porque este aspecto é um aspecto importante, é um aspecto que eu sei que é estratégico para o plano de emergência, porque nós temos, de facto, que captar mais profissionais de saúde para termos um SNS mais robusto e com melhor capacidade de resposta. Muito obrigado.